Fernando Vilela é um homem cheio de talentos. Artista, autor e ilustrador de livros, possui graduação em Artes Plásticas pela Unicamp e mestrado em Artes pela ECA USP. E dentre suas diversas contribuições no meio artístico está o livro ilustrado Lampião e Lancelote, escrito e ilustrado pelo próprio Vilela. Publicado pela editora Cossack Knife, o livro já recebeu 3 prêmios Jabutis e 4 prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além da internacional menção honrosa na Feira de Bolonha, sendo talvez o livro ilustrado produzido no Brasil mais importante dos últimos tempos. É um livro inspirado na literatura de cordel, voltado para o público infantil, porém com um alcance muito maior que vai para todas as idades, desde o menor ao maior. O que aconteceria se o cangaceiro Lampião se deparasse com Lancelote, o cavaleiro medieval? Então, é isso que encontramos na obra de Vilela. No livro ilustrado, é apresentado em forma de cordel o inusitado encontro entre Lancelote, o mais famoso cavaleiro da Távola Redonda do Rei Arthur, e Lampião, o cangaceiro mais perigoso do Nordeste. Lancelote estava voltando de uma batalha ao sul da Bretanha quando passou pelas terras do Vale do Lago Sagrado, onde morava a feiticeira Morgana, que por ter ciúmes doentio do cavaleiro, acabou lançando um feitiço que o levou da Europa para as terras quentes do sertão brasileiro, onde lá encontrou Lampião. De início, ao se encontrarem, os dois guerreiros não se deram muito bem. Eles se estranharam e queriam mostrar que um era superior ao outro, o que acabou resultando em uma grande batalha entre eles. Mas o que era para acabar em morte, por ironia do destino, acabou com um final inusitado. Em algumas entrevistas, o autor Fernando Vilela comenta que para a ambientação do cenário do livro, o artista plástico utilizou referência dos adornos das iluminuras medievais e de pinturas renascentistas. As 2 cores metálicas da capa, a prata e o cobre, aparecem para caracterizar cada um dos 2 personagens, e a cor marrom castanho está presente no clima e chão do Nordeste retratado por Vilela no livro, assim como nas peças de roupa de Lampião, fazendo uma alusão ao couro que utilizava em suas vestimentas. Por falar nisso, o encontro entre essas 2 personagens acontece em solo nordestino, com representações recorrentes de pés de xique-xique ou de mandacaru, que são abundantes no clima da Caatinga. Outro ponto importante de se destacar é relacionado à parte textual da obra, que se apresenta tanto em narrativa quanto em forma de cordel. É válido destacar também as falas de Lampião e Lancelote na obra de Vilela, pois são organizadas em versos, resultando em um diálogo marcado pela característica de duelo, encontrado, inclusive, no costume dos repentistas no desafio musical aqui no Nordeste. São diversos os recursos expressivos dos quais o artista lança a mão para oferecer ao público uma obra capaz de reverberar sentidos e imagens pessoais para cada olhar que sobre ela se lança. Trazendo uma reflexão acerca do livro, é importante apresentar o contraste entre 2 mundos. Um mundo que é marcado pela precariedade, pela miséria, que é o mundo de Lampião, que é um mundo de escassez, e o mundo de Lancelote, que é marcado pelas regalias, pelas proteções e pelos privilégios. São 2 mundos diferentes, mas um mundo que dialoga entre si justamente pela guerra que há entre eles, por ambos serem guerreiros, cada um no seu espaço, e almejarem batalhar, guerrear. Então, é uma obra que faz reflexões em todos os âmbitos. Por que você deveria ler o livro Lampião e Lancelote? Primeiro motivo, o autor. O livro é assinado pelo escritor e artista plástico Fernando Vilela,
autor de outros livros conhecidos, como por exemplo A Toalha Vermelha e A Menina do Fio. No ano de 2007, o livro Lampião e Lancelot rendeu-lhe 3 prêmios Jabuti. Além de ser um autor de renome, Vilela é um autor muito importante para a literatura contemporânea no atual cenário brasileiro, destacando-se a literatura infanto-juvenil. Um segundo motivo seria a originalidade e a criatividade. A história do livro é original, criativa e representa com fidelidade uma pequena parte da cultura nordestina e da cultura europeia. Há no livro alguns elementos característicos de cada região, e a junção delas, o autor permite ao leitor uma viagem ao mundo de 2 homens valentes, oriundos de mundos completamente diferentes. Um terceiro motivo seria o quê? A arte gráfica, ou seja, as ilustrações. A obra possui uma arte gráfica incrível, com direito a sertões e castelos, soldados e cangaceiros, espadas e espingardas. Os ilustradores mesclam com competência estas ambiências tão distintas. As imagens chamam muito a atenção do leitor, e os detalhes são muito significativos e bem feitos. Uma curiosidade, por exemplo, já chama a atenção na capa do livro, em que o título Lampião e Lancelot tem fontes com 2 cores, e essas serão as cores que vamos ver nas páginas seguintes, sendo elas o amarelo ocre e o cinza escuro, que representam respectivamente o ambiente seco e os trajes de couro de Lampião e os castelos e armaduras de prata de Lancelot. Um quarto motivo, o texto. O livro contém um cordel que une de forma fidedigna estes universos tão dispares e diferentes que são os de Lampião e de Lancelot. Embora a literatura de cordel seja a manifestação cultural do interior do Nordeste, é notável que o autor fez buscas e pesquisas sobre este ambiente e sobre esta cultura. As rimas são rápidas, dando ritmo e leitura ao cordel, que termina com a situação improvável. Quer saber qual é? É só ler o livro e se jogar nessa história contada brilhantemente por Fernando Vilela. Conclusão. Lampião e Lancelot é uma obra extremamente recomendável, não só pela junção de 2 mundos distintos, o do cangaço e o cavalheiresco, mas também pelo enriquecimento que é dado a esse encontro pelas várias técnicas de pinturas utilizadas em sua construção, bem como pelo texto escrito no ritmo movimentado, que é uma característica da literatura de cordel. Tudo isso enche os olhos do leitor e o convida a entrar em um mundo de imaginação e criatividade que prende e fascina.